You lend me your grace, você me presta a sua graça. Bem, então acho que depois da sequência da Era do Caos, é, eu acho que vem um livro que não tem na minha coleção, que é o Darkover Rediscovery. Ah, que na verdade eu não sei do que se trata, mas eu acho que é quando o Império voltava para Darkover. Darkover é um planeta no Sol de Kotiman 4 que tem um sol vermelho, um planeta gelado pra caramba, distante. E quando eu comecei a reler de novo Darkover, é, eu achei estranho ela chamar o Império de Federação. Eu achei que a Deborah Ross estava inventando algumas coisas, mas aí depois, em Rastor Lord, a própria Marion explica essa transição, né? Ou o Lew Alton, né? Ele na época é o imperador, o senador Darkovano no Império Terráqueo, ele mora lá em Tex. Aí o Lew Alton explica, né, que eles estão mudando de política e tal, e eles deixam de ser um império e eles viram uma federação. Então, os livros mais recentes eles são uma federação. Mas aí, quando em Rediscovery, eu acho que eles estão caindo em Darkover de novo, é quando eles vão construir o espaço-porto, talvez em Caerdon, né? E aí eles vão lá, conhecem os Alden. Eu não sei como é que a Rediscovery deve ser doido. Mas aí vem a galera da era Rediscovery. Uhul, ó, chegou hoje. Essa edição em inglês aqui eu ainda não reli, mas são dois clássicos, que é a Espada Encantada e a Torre Proibida, juntos, né? Então eu acho que é uma galera da era Rediscovery. A Espada Encantada, eu não me lembro exatamente de como é a história, mas eu lembro que é o Daemon Raidenal brigando com uma espécie não humana da Arcovana, que são os Homens-Gato, que é uma tribo primitiva, assim, que eles são metade humanoides, metade felinos. Aí ele fica preso numa caverna. Tem umas fitas assim. Não sei se tem a Kalina, porque tem umas gêmeas. E essas gêmeas, elas são meio Alton. Qual que é o braço colateral do Alton? Lanarte. Acho que elas são Lanarte. Enfim, aí depois eu lembro um pouco da Torre Proibida. E tinha duas irmãs gêmeas, filhas. Ah, até a espada é a história do Dom Esteban também, né? Que ele tem é a espada de Aldonis. Eu tenho que reler, eu esqueci. Mas eu acho, não sei se é a espada de Aldonis que o Dom Esteban que deve salvar o Damon Raidenal dentro da caverna contra os homens gatos. Aí depois tem as gêmeas, Kalina e não, Calista e Elemir, lá na Arte Alton. Eu sei que tem o Damon Raidenal e o Andrew Carr, que é um terráqueo que vai parar no meio dessa galera, e aí eles casavam entre si, e isso era proibido, eles faziam algum trabalho na, na torre, acho que a torre só existe no plano espiritual. Eu tenho que reler, eu ainda não tive tempo para isso. Mas eu li quando era criança, assim, mas eu não lembro. Aí nessa das enunciantes, que eu só tenho o primeiro, que é a corrente partida, em português mesmo. Eu li esses dias, eu tava fazendo um puta calor aqui, eu tava ligando que é pra fazer um clima assim, pra leitura de Children of Kings, que é que é o último Darkover lançado. E aí o cenário dele são as cidades secas, né, no deserto, assim, e, enfim, o calor tá bem isso. Mas voltando para a Era Rediscovery, a corrente partida, então eu reli esses dias para poder ler melhor, ver como se os cenários são fiéis, assim, ao que a Mary escreveu. E é bem interessante, é um livro sobre guerreiros amazonas, né, que
ela introduz a sociedade das renunciantes, que são as mulheres que cortam os cabelos e renunciam a serem propriedade de qualquer homem, enquanto, por outro lado, é bem um contraste, né? Tem ali as Amazonas e as mulheres em Xãs e nas cidades secas, elas vivem enjauladas e elas são propriedades do marido, assim. E elas vivem com correntes nos algemas, assim. E elas vivem arrastando umas correntes, tá? E os caras, eles são... É meio árabe, né? A cidade seca. Eu estava viajando que Darkover é meio uma mistura da Rússia com Chile e com Arábia. Assim, cidades secas é Arábia. Quando você sobe lá nas Hellers, que aí tem aquelas, tipo aquelas vilazinhas menores, aqueles velhos, banguela, umas bruxas. É meio russo aqui, parece umas casinhas russas. Assim. E eu não sei se as terras baixas ou um pouco das Hellers também é meio Chile, assim. Os Chervines, né? Os Chervines são uma espécie de lá que eles parecem lhamas. Eu penso em lhamas quando eu penso quando eu imagino os Chervines. Aí tem esse contraste das mulheres renunciantes, que são tipo amazonas, umas cavaleiras, lutam com espada, e as escravas das cidades secas, né? E elas vão resgatar a mãe da Jael, a Melora, e a Rohana Heidenau, que é uma telepata do Cominho. O Cominho é a casta de poder do Darkover e tal. E aí vai uma comitiva de Amazonas salvar uma nobre do Cominho, que tipo, ela foi meio roubada, foi obrigada a casar com um líder lá das cidades secas. E elas assassinam o cara e tal, mas... E aí depois a história de como uma terráquea teve que fazer um juramento e virar uma renunciante. E com isso ela conheceria muito de perto a cultura ali, né? Ela faz um trabalho bem antropológico, assim. Mas aí ela jura também, e aí ela acaba se encantando, e aí ela vira a Magda Lorne, né? E aí tem essa trilogia aí, ela é bacana, assim, mas não trabalhei bem ela. Bom, aí eu acho que uma sequência viria então o Sol Vermelho, que aí também é uma... A gente poderia considerar um livro meio central também, Darkover, né? Muitas pessoas leram só esse, agora a gente está aí com alguns boatos, alguns comentários que tem uma empresa de TV interessada em fazer a série, né? E aí é a história do Jeff Kevin, filho de Clendori, que é filha de Damon Heidenau e Elemir, ou Calista, não lembro mais qual das duas que é a mãe dela, mas que aí ela é a guardiã, que ela rompe um tabu ancestral em Darkover, que era o de que as guardiãs, que eram aquelas telepatas, que eram centripolares, que juntavam as energias das pessoas que trabalhavam ali com os poderes mentais para realizar algum trabalho, alguma necessidade do planeta. E havia um tabu de que elas não poderiam, elas tinham que ser castas e virgens. E aí Clendori não consegue, assim. Ela tem algum amor que eu não sei lembrar, não sei quem é. E essa história ela é meio confusa também, porque ela é muito de trás para frente, né? Ela é muito noveleira. São só as memórias, os fragmentos de memórias do Jeff Kevin, porque aí ele acha que ele é um terráqueo, ele volta para Darkover meio mal-humorado, que vou voltar para esse lugar estranho e tal. E aí ele vai descobrindo que... ele vai descobrindo Darkover, ele vai descobrindo o próprio Laran, vai se descobrindo lá. E aí ele descobre que ele é de lá, e que ele foi um órfão lá, e ele é filho de Clendori. E aí... Só que aí a história da Clendori ela é contada de trás para frente só com as memórias do Jeff Kevin. Então, tipo, eu não lembro nem com quem que ela transou. Eu sei que ela foi assassinada pelo povão, assim, que era bancada evangélica, assim,
Tipo, guardiã sagrada, Deus, não, vamos matá-la. E ela foi assassinada, meio paulada, assim, e o cara lembra que quando ele tinha 4 anos de idade, ou 3, sei lá, já quase. Aí, ah, o Jeff também, o Jeff em si mesmo, o Jeff espinosista, o Jeff por si mesmo, ele ele quebra uma tradição também, que ele vira um guardião, né? Desde na era do caos havia uns guardiões homens, aí passam séculos e a cultura vai mudando e aí passam, eles acreditavam que só as mulheres tinham que ser virginais e tal e controlarem os trabalhos das torres. Mas aí o Jeff ele resgata a cultura ancestral e ele volta, ele é o primeiro guardião da Arlen moderna, né? Aí, enfim, no fim do livro ele fica feliz, vivendo numa torre, o Jeff, ele vai se prolongar pela Darkover moderna, depois ele vai virar tipo um tio da Marguerite Alton, e ele vai receber essa galera e tal, então e aí ele é um terráqueo, porque depois ele vira um Darkovano fodástico, assim, powerful, mas aí não. Mas ele não é tradicionalista, ele não é retrógrado, porque ele viveu no Império Terráqueo a vida toda, então ele concorda. Você faz uma escola em Darkover, a galera não sabe ler, né? Então ele não se opõe a isso. Aqui, para fechar esses meus últimos minutos, temos World Divided. São 3 livros, tá junto aqui é o mesmo Sol Vermelho, o Estrela do Perigo e Os Ventos de Darkover, que é meio considerado um extrazinho, uma antologia. Eu reli Star of Danger esses dias e é muito bacana, cara. Que é o Larry Montrey e Kennard, que é o pai do Leo Alton, que é o pai da Margarida, que é a mãe do Dominique, que é o pai de um bebezinho que eu ainda não sei quem é. Larry Montrey, que é um terráqueo e tal, um garoto de 12 anos, ou 16 anos terráqueo, e o Kennard criança. E é massa, assim, deu aquela nostalgia de criança, porque eu li quando criança, então tem um ritmozinho de aventura, também tem os Banshee, e eles têm que fugir do cara lá que é meio da cidade seca. Não, ele é um dos bandidos, não sei se ele é das cidades secas, não. Mas ele sequestra o cara achando que é o outro, e aí aprisiona ele. E tem uma cena que o Larry Terraco ele é drogado, quando ele tá no cativeiro, assim, e aí é confuso você tá lendo assim, né? Aí de repente homenzinhos verdes começam a escalar o cara, não sei o que. Aí você, puta, que é isso, cara? Aí ele começa a ver tudo derreter e a espada do outro vira um buquê de flores. Mas ele tinha sido drogado em cativeiro, aí o Kenage resgata ele, eles têm que atravessar até Carton, que é o limite dos domínios das Terras Baixas. E aí lá em Carton, mas o caminho até Carton eles se ferram, assim, eles são sequestrados pelos arborescentes. Eles acabam encontrando um xeri no final, assim. E eu não sei se na trilogia das Enunciantes o legado é o Larry Montrey ou o pai dele. É algum Montrey, eu não lembro mais isso. E aí o Winds of Darkover é uma história do cara, acho que subir nas Hellas, disfarçado de técnico de matriz, ele descobre que tem poderes, um terráqueo descobrindo que tem poderes, uma coisa assim.